Boas-vindas a quem nos escuta hoje. A missão do nosso mergulho profundo desta vez é desbravar um campo minado moderno, que é a ética na produção de conhecimento usando inteligência artificial. É um campo minado gigantesco, né? E muito atual. Com certeza. E o nosso foco central hoje é um texto específico, o apêndice 2, chamado Ética para o Uso de IA na Pesquisa. Isso que faz parte do livro A Filosofia da Inteligência Artificial. Exatamente, dos autores Rodrigo Reis Lastracide e Pedro Luiz Caetano Filho. E, vamos desempacotar isso, porque tem um gancho fascinante aqui. Tem um grande paradoxo, na verdade. Sim, o livro não apenas fala sobre a ética de usar a IA, mas ele foi escrito em colaboração íntima com várias IAs, tipo Claude, DeepSeek, o próprio ChatGPT. E o Perplexity também. E o que chama atenção logo de cara é que não estamos lidando com um manifesto teórico feito no isolamento, sabe? Uhum. Os autores não estão só especulando. Eles sujaram as mãos com os algoritmos de verdade. A questão central não é mais se devemos usar a IA. Aquela fase de negação já passou, né? Exato. Já superamos a ideia de simplesmente banir a tecnologia. A questão agora é como. Como construir protocolos que preservem o julgamento crítico e a responsabilidade humana. Porque assim, se a máquina escreve os parágrafos, como é que o humano não perde a autoria e a originalidade da coisa toda? Então, a resposta deles passa por uma base ética bem rígida. Eles propõem 4 pilares inegociáveis. Vamos passar por eles então. Qual é o primeiro? O primeiro é o que eles chamam de transparência radical. E a palavra radical tem um peso aí. Porque, tipo, não basta colocar uma notinha de rodapé genérica no final do texto dizendo que usou inteligência artificial, certo? De jeito nenhum, isso não resolve nada. É preciso declarar exatamente qual ferramenta foi usada, a versão do modelo e para qual finalidade. Foi só um motor de busca ou reestruturou argumentos inteiros? Quem lê tem que saber. Exato. A transparência nivela o jogo, mas só listar a ferramenta não blinda o trabalho contra os erros dela. E aí entra o segundo pilar. Que é a supervisão humana crítica. Isso. Porque a IA, no fundo, não conhece as coisas. Ela não tem acesso à realidade. Ela produz textos que parecem plausíveis. E aí mora o perigo das alucinações, né? Com certeza. Ela pode inventar dados históricos com uma confiança que engana até especialistas. Então o humano é o fiador final. Fazendo uma analogia do dia a dia para quem nos ouve, é como usar um GPS muito avançado. Essa comparação é excelente. O GPS triangula tudo, sugere a rota perfeita, mas se o carro bater num muro que não estava no mapa, a culpa não é do satélite. Não mesmo. A responsabilidade é inteiramente de quem está no volante. E esse é exatamente o terceiro pilar do livro. A responsabilidade humana intransferível. É inadmissível culpar a IA por um plágio ou por um erro factual. A IA não ganha direitos autorais, então não pode levar a culpa. Perfeito. A autoria e a culpa são 100% humanas. Mas me diz uma coisa, levantando uma provocação prática aqui. Manda. Como garantir essa supervisão crítica se a IA escreve de um jeito tão convincente, o humano não acaba ficando meio preguiçoso na hora de revisar? O que é fascinante aqui é como eles resolvem isso com um quarto pilar, que é a finalidade formativa e criativa. O que significa isso na prática? Significa que a IA serve para ampliar o pensamento, não para terceirizar o trabalho. No material, a IA é vista sempre como um rascunho provisório. Ah, entendi. Você não olha para ela como um produto finalizado. Exato. A supervisão ativa envolve você testar a solidez lógica do que a máquina escreveu, identificar os vieses, exigir referências reais. A máquina é só o espelho. Mas quem analisa o reflexo é o humano. Exatamente. O humano tem que desmontar o argumento da máquina para ver se ele para em pé. Nossa, e é aqui que a coisa fica realmente interessante na nossa exploração, porque eles criaram um laboratório prático. Eles aplicaram tudo isso na escrita do próprio livro. Sim, eles descrevem uma metodologia de 3 fases. Eu fiquei impressionada com isso. A fase 1 foi a de exploração. Que foi basicamente um brainstorming ampliado, né? Isso. Eles usavam as IAs para cruzar um volume gigantesco de dados, fazendo conexões inesperadas, sabe? Tipo, conectar um filósofo do passado com um problema moderníssimo de IA. A máquina gerava associações absurdas, mas também umas faíscas brilhantes. E o curador humano escolhe o que presta.
Aí vem a fase 2, o desenvolvimento. Que é onde a máquina vira um editor obsessivo. Exato. Eles usaram as IAs para testar a consistência lógica, buscar premissas ocultas no próprio texto deles e reescrever trechos densos para ficarem mais didáticos. Mas a fase 3, na minha opinião, é a mais fantástica de todas. O debate simulado. Essa etapa é brilhante mesmo. Porque eles não pediam só para a IA concordar com eles. Eles pediam para a IA adotar perspectivas opostas. Forçando o algoritmo a ser o advogado do diabo. Exatamente. Por exemplo, eles chegavam na IA e falavam tipo, argumente como um filósofo utilitarista contra essa minha posição deontológica. Destrua o meu argumento. A máquina virava um sparring filosófico pesadíssimo. Ela mapeava os pontos cegos do texto. E aí os humanos tinham que voltar e refinar a premissa, antecipar as objeções. É um treinamento intenso. Isso levanta uma questão importante que o material aponta. O livro acabou virando uma espécie de teste de Turing moderno e autorreferente. Como assim? Porque o texto final foi quase exclusivamente gerado pelas IAs, em termos de palavras digitadas, mas foi inteiramente dirigido e corrigido pelos humanos. Desafia quem lê a separar os dois. O que deixa muito clara a diferença entre colaboração intelectual aumentada e autoria delegada. Perfeito. A autoria delegada é a preguiça. É mandar a IA fazer e assinar embaixo. A colaboração aumentada é você usar a máquina como esse sparring. As decisões sobre o que entra e o que sai são puramente humanas. Bom, e enquanto eles estavam lá escrevendo e testando esses limites éticos, aconteceu uma coincidência histórica absurda. Um verdadeiro choque de realidade, né? Sim, porque no livro eles contam que estavam preparando a publicação da Declaração CRED-IA. Que é aquela taxonomia para declarar o uso das ferramentas de forma transparente. Exato. E aí, bem no dia 6 de março de 2026, o governo brasileiro agiu. O CNPq publicou a famosa portaria número 2664. Instituindo a política de integridade na atividade científica. De repente, a discussão virou lei. E as novas regras são bem estritas sobre a inteligência artificial generativa. O que mudou de fato com essa portaria? A declaração de uso passou de uma recomendação ética para uma obrigação normativa. Submeter conteúdo de IA dizendo que é puramente humano agora é expressamente proibido. E tem um detalhe crucial aí que eu acho importantíssimo a gente destacar. A questão da confidencialidade, né? Isso. É estritamente proibido inserir projetos de pesquisa de terceiros em IAs para elaborar pareceres. Porque você está quebrando o sigilo científico. Exato. Você pega a ideia inédita de alguém, joga no ChatGPT e, de repente, você está alimentando o banco de dados de uma empresa privada com a propriedade intelectual dos outros. E os modelos abertos vão treinar com aquilo. A contaminação é irreversível. Por isso as sanções são severas. Sanções pesadas mesmo, tipo devolução de recursos financeiros. Suspensão de bolsas, bloqueio do currículo Lattes. A coisa ficou muito séria. Mas aí eu te pergunto, o que tudo isso significa no panorama geral? Isso transforma a academia num estado policial contra a tecnologia? De forma alguma. A leitura que os autores fazem dessa portaria é que ela foi, na verdade, um presente. Um presente? Como assim? Porque ela chancela os pilares que a gente acabou de discutir. O CNPq não está banindo a IA das universidades. Ah, entendi. Eles estão regulamentando. Exato. Eles estão dizendo, use a IA com honestidade intelectual, mas não use como máscara para esconder falta de produtividade ou para maquiar plágio. Faz todo sentido. E é por isso que a declaração CRED-IA é tão inovadora. Ela serve tanto para uma declaração positiva quanto negativa. Declaração negativa? Explica melhor essa parte. É o autor poder atestar formalmente que não usou nenhuma IA naquele trabalho. Isso protege o esforço humano puro contra falsas acusações no futuro. Nossa, muito interessante. E tudo isso amarra perfeitamente com a vida de qualquer pessoa que nos escuta agora, mesmo fora do ambiente acadêmico. Com certeza. O princípio é universal. Porque se você está escrevendo um e-mail corporativo denso, ou planejando um projeto de marketing, ou até estudando um conceito novo em casa. As regras do jogo são as mesmas. Sim, os princípios de transparência radical e de responsabilidade intransferível são vitais, porque senão a gente perde a nossa própria autonomia intelectual no dia a dia. É o que sempre dizem. A máquina deve ampliar o nosso pensamento, não substituí-lo.
Se conectarmos isso ao cenário maior, a integridade não é negociável. Uhum. Assumir o controle dessas ferramentas algorítmicas é o que vai garantir que a gente continue sendo autor das nossas próprias ideias. E isso nos leva a uma fronteira bem desconhecida, né? Queria fechar nossa exploração de hoje com uma reflexão final, uma provocação para nossa audiência levar consigo. Vamos lá. Nós acabamos de ver que a IA funciona muito bem como um sparring intelectual. Ela afia as nossas ideias. Sim, desafiando nossos argumentos. Mas e se a gente continuar a integrar a IA de forma tão profunda no nosso processo cognitivo diário? Será que vai chegar um momento em que o pensamento humano puramente isolado, não assistido por algoritmos, vai ser considerado falho? Ou até incompleto e obsoleto. Exato. E se a gente chegar nesse ponto, onde a assistência da IA é a norma esperada, o que exatamente nós vamos estar chamando de originalidade? É uma excelente questão. Onde termina o algoritmo e onde começamos nós? Fica aí o pensamento para quem nos acompanha continuar refletindo. Muito obrigada pela companhia nessa exploração profunda.